Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 13 de agosto, nosso texto está em 1 de Samuel, no capítulo de número 3. E o jovem Samuel servia a Yahvé perante Eli, e a palavra de Yahvé era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta, e sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo de Yahvé, em que estava a arca de Deus, Yahvé chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi, se deitou, e Yahvé tornou a outra vez chamar a Samuel. Samuel se levantou, foi-se a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia Yahvé, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra de Yahvé. E Yahvé tornou, pois, a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou, e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que Yahvé que chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Yahvé, porque teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou em seu lugar. Então veio Yahvé e ali esteve, e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque teu servo ouve. E disse Yahvé a Samuel: Eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será espiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício e nem com ofertas de manjares. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa de Yahvé. Porém, temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele disse: Eis-me aqui. Ele disse: Que palavra é a que te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: É Yahvé, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e Yahvé era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta de Yahvé. E continuou Yahvé a aparecer em Siló, porquanto Yahvé se manifestava a Samuel em Siló pela palavra de Yahvé. Carta aos Romanos, capítulo de número 3. Qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilaria a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa.
Pois que somos mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua trata-o enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que diz a lei aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. E agora o profeta Jeremias, capítulo de número 41. Sucedeu, porém, no mês 7º, que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e os capitães do rei, a saber, 10 homens com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e ali eles comeram pão juntos em Mispa. E levantando-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, feriram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, à espada, matando assim aquele que o rei da Babilônia havia posto sobre a terra. Também feriu Ismael todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra que se achavam ali. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que ele matara a Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens, com barba rapada e as vestes rasgadas e o corpo retalhado, e traziam às suas mãos ofertas de manjares e incenso para levarem à casa de Yahvé. E saindo-lhes ao encontro, Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, ia chorando. E sucedeu que, encontrando-os, lhes disse: Vinde a Gedalias, filho de Aicão. Sucedeu, porém, que, indo eles até o meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou num poço, ele e os homens que estavam com ele. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mates a nós, porque temos no campo tesouros escondidos, trigo, cevada, azeite e mel. E ele por isso os deixou e não os matou como a seus irmãos. E o poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que feriu por causa de Gedalias é o mesmo que fez o rei Asa por causa de Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo que Ismael, filho de Netanias, encheu de mortos. E Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispa, as filhas do rei e todo o povo que ficara em Mispa, que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão. Levou os cativos Ismael, filho de Netanias, e foi-se para passar aos filhos de Amon.
Ouvindo, pois, Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias, e acharam-no ao pé das muitas águas que há em Gibeão. E aconteceu que, vendo todo o povo que estava com Ismael, a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele, se alegrou. E todo o povo que Ismael levara cativo de Mispa virou as costas e voltou e foi para Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou com 8 homens de diante de Joanã e se foi para os filhos de Amon. Então tomou Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, a todo o resto do povo que havia recobrado, recobrado de Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, depois que tinha sido ferido a Gedalias, filho de Aicão, e aos homens valentes de guerra, às mulheres, aos meninos e aos eunucos que havia recobrado de Gibeão, e partiram, indo habitar em Jerute-Quimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito, por causa dos caldeus, porque os temiam, por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra. Amém? Vimos então aqui os nossos textos de hoje, em 1 de Samuel, no capítulo 3, que a omissão também leva à queda e atrai a maldição. Deus já havia repreendido Eli a respeito do comportamento de seus filhos, mas Eli foi conivente, foi negligente na repreensão a esses moços, né? Ele não educou os seus filhos da maneira que eles pudessem seguir com honra a função de um sacerdote. Então o Senhor declarou a ele que haveria de vir o mal sobre a sua casa por causa dessa omissão. Então, muitas vezes nós não temos como impedir que os nossos filhos pequem, mas o que nós não podemos fazer é tornar-nos coniventes, é concordar com o pecado deles. Nós precisamos estabelecer os limites e a repreensão, porque não adianta agradar os nossos filhos sem agradar a Deus. E em Romanos, no capítulo 3, vimos aquele versículo tão conhecido, né, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Paulo vem explicando aqui que não é porque a pessoa tem uma doutrina a seguir que ela não comete pecados. Todos cometem pecados, independente daquilo que seguem. E nós, estando mortos no pecado, perdemos a glória de Deus. Só podemos recuperar a glória de Deus e a sua presença quando nós nos arrependemos e aí então recebemos ao Senhor, né? Ao Senhor Jesus por sua obra, por seu sacrifício. Que nós precisamos entender isso, que pelo pecado, não importa a minha placa onde eu sirvo, eu perco a glória de Deus. E aqui em Jeremias 41, nós vimos, né, que o povo acabou sendo resgatado e mais uma vez até o inimigo tinha confiado em alguém. Ele se alegrou quando viu chegando a Joanã, porém Joanã não estava chegando a ele para se somar a ele, mas muito pelo contrário, né? Então, mais um homem que tem a sua vida em risco porque decidiu colocar sua confiança em pessoas. Nós precisamos, mais uma vez vou dizer isso, colocar a nossa confiança somente no Senhor. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, fiel, justo, nós te louvamos e te bendizemos pelo teu zelo, pela tua muita misericórdia. Pai, clamamos a ti que o Senhor nos dê toda a lucidez, Pai, para corrigir o que está errado na nossa casa e não sermos omissos, para que não venha sobre nós a maldição. Clamamos a ti, ó Deus, dá-nos sabedoria, entendimento e dá-nos, Senhor, a coragem, a ousadia de trazer conserto sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre a vida dos nossos filhos. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.